Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 4 a 6 do livro de João, versículos 1 a 3 do livro do capítulo 4. Os fariseus tinham investigado as credenciais de João Batista, agora eles buscavam as de Jesus. O evangelista João, autor deste evangelho, esclarece aqui que eram os discípulos de Jesus quem de fato batizava e não Jesus. João Batista e Jesus estavam sendo oficialmente submetidos a um escrutínio oficial por causa da mensagem distintiva deles a respeito do arrependimento e do reino. Muito provavelmente, Jesus quis evitar qualquer possível problema com os discípulos de João, que estavam perturbados com sua crescente popularidade. Já que os fariseus também estavam atentos à crescente influência de Jesus, ele decidiu deixar a Judéia e ir para o norte a fim de evitar qualquer conflito. Versículo 4. Várias estradas levavam da Judéia para a Galileia, uma perto do litoral, outra pela região da Pérea e uma pelo centro de Samaria. Com a forte antipatia entre judeus e samaritanos, o costume judaico era pegar o caminho mais longo justamente para evitar Samaria. Assim, a expressão era necessário passar por Samaria tem dois possíveis significados. Era necessário porque era a rota mais curta para a Galileia, como de fato era, e assim Jesus ganharia tempo no empenho em cumprir o plano de Deus, seu Pai, ou, justamente por causa do plano de Deus, havia necessidade divina e espiritual de passar por dentro de Samaria, pois Jesus estava comprometido com o destino divino de encontrar-se com a mulher samaritana. Versículos 5 a 6. Esses versículos fazem referência a Gênesis 48, versículo 22, onde Jacó deixou como herança uma terra que ele havia comprado dos filhos de Amor, e ele deixou a José. Quando os judeus retornaram do Egito, sepultaram os ossos de José nessa terra em Siquém. Essa área tornou-se a herança dos descendentes de José. A localização precisa do poço de Jacó tem sido apontada por uma forte tradição entre os judeus samaritanos, muçulmanos e cristãos e está hoje no abrigo da cripta de uma igreja ortodoxa não concluída. Como o verbo se tornara carne, na sua humanidade ele também sofria de limitações físicas, por isso se cansou. Versículos 7 a 9. Geralmente as mulheres iam buscar água em grupo, de manhã bem cedo ou perto do final da tarde, para evitar o calor do sol. Se a mulher samaritana foi sozinha ao meio-dia, isso pode indicar que havia algo que havia levado essa mulher a se isolar das outras mulheres. Para o homem judeu, dirigir a palavra a uma mulher em público e ainda mais pedir água para ela, que era samaritana, significava quebra rígida de um costume social, bem como a supressão da animosidade social existente entre os dois grupos. Além disso, um rabi e líder religioso não conversava com mulheres de má reputação. Jesus e seus discípulos estavam dispostos a comprar alimentos dos samaritanos e assim fica evidente que não seguiam algumas das regulamentações autoimpostas pelos judeus mais rígidos, que não consumiam o alimento manuseado pelos marginalizados samaritanos. A surpresa da mulher não foi tanto pelo fato de Jesus estar falando com ela, mas pelo fato de beber água de um recipiente samaritano, pois havia leis contra comer ou beber com os samaritanos. Versículo 10. Em Jeremias 2, versículo 13, o Senhor Deus censura os judeus desobedientes pelo fato de rejeitarem a ele o manancial de águas vivas. Ezequiel e Zacarias se referiam a um tempo quando correrão de Jerusalém águas vivas. A metáfora do Antigo Testamento falava do conhecimento de Deus e de sua graça, que provê purificação, vida espiritual e o poder transformador do Espírito. João aplica esses temas a Jesus Cristo como a água viva, que é simbólica da vida eterna mediada pelo Espírito Santo de Cristo. Versículos 11 e 12. O poço de Jacó pode ter sido o poço mais fundo na Palestina. Atualmente, ele tem mais de 30 metros de profundidade e provavelmente era mais profundo nos dias de Jesus. O relato da mulher de que Jacó deu o poço aos samaritanos e que ele próprio bebeu desse poço baseava-se em tradição e não na escritura. O livro de Gênesis não registra Jacó cavando um poço, bebendo dele e dando esse poço a seus filhos. Ao se referir a Jacó como nosso pai, a mulher mostra que ela e seu povo ainda se consideravam descendentes verdadeiros de Jacó. A mulher claramente não compreende quem é Jesus, senão entenderia que ele é ainda maior do que Jacó, o pai das 12 tribos de Israel. Versículos 13 e 14. A água viva é o Espírito Santo habitando nos crentes. A pessoa nunca mais terá sede, porque o mais profundo anseio espiritual de uma pessoa em conhecer pessoalmente a Deus será satisfeito de forma maravilhosa para sempre. Versículo 15.
A mulher toma as palavras de Jesus literalmente e não as compreende. A mulher não se deu conta que Jesus falava sobre suas necessidades espirituais. Em vez disso, na sua mente, ela queria essa água para não precisar ir seguidamente ao poço de Jacó. Versículos 16 a 18. Embora tecnicamente verdadeira, a declaração da mulher era potencialmente enganosa, pois podia ser entendida como se ela fosse uma mulher livre. Jesus sabia de toda a verdade. A mulher tinha tido 5 maridos, ou 5 homens, tendo se envolvido em uma série de relacionamentos ilícitos e não era casada com o seu amante atual, o amante atual que ela estava. As relações sexuais fora do casamento são proibidas em ambos os testamentos. Versículos 19 a 21. A mulher percebeu que Jesus sabia das circunstâncias de sua vida, sem que aparentemente alguém lhe contasse. Por essa razão, ele devia ser um profeta. Os pais que adoraram neste monte, uma referência ao monte, incluíam Abraão e Jacó, que construíram altares nessa região. Não havia motivos para debater localizações, pois ambos os lugares logo se tornariam obsoletos e nenhum deles teria uma função na vida daqueles que verdadeiramente adoram a Deus. Até mesmo Jerusalém e o templo seriam destruídos. Versículo 22. Quando Jesus afirmou que a salvação vem dos judeus, ele quis dizer que somente por intermédio do Messias de linhagem judaica, o mundo todo poderia encontrar a salvação. Deus prometeu que por meio dos judeus a terra seria abençoada. Os profetas do Antigo Testamento conclamaram os judeus a serem uma luz para as outras nações do mundo, levando-lhes o conhecimento de Deus. Também profetizaram a vinda do Messias. A mulher na fonte provavelmente conhecia estas passagens e esperava o Messias, mas não percebeu que estava falando com ele. Versículos 23 e 24. A hora diz respeito à morte, ressurreição e ascensão de Jesus, depois que a redenção fosse completada. À luz da vinda de Jesus como Messias e o Salvador, os verdadeiros adoradores serão identificados por seu culto ao Pai por meio do Filho, não por um determinado santuário ou local. Com a vinda de Cristo, as distinções anteriores entre verdadeiros e falsos adoradores, baseadas em localizações, desapareceram. Os verdadeiros adoradores são todos aqueles que adoram a Deus de coração por meio do Filho em qualquer lugar. Deus é espírito, quer dizer que Deus não é feito de nenhuma matéria física, nem tem um corpo material, mas possui um tipo de existência ainda mais maravilhosa, que está presente em qualquer lugar. Por isso, o culto não se limita a um único local. Não é percebida pelos sentidos e, mesmo assim, é tão poderosa que trouxe o universo à existência. Visto que Deus é espírito, os israelitas não deviam fazer ídolos em semelhança alguma do que há na criação, como as nações vizinhas faziam. Versículos 25 e 26. Jesus não costumava identificar-se diretamente como Messias, pois muitos pensariam que ele viera para trazer libertação política imediata, mas não segue esse padrão em Samaria, que está afastada dos centros do judaísmo. Versículo 27. A surpresa dos discípulos ao verem Jesus falando com uma mulher procedia do ensino comum judaico de que conversar demais com uma mulher, até mesmo com a própria esposa, era uma perda de tempo, distraindo a atenção do indivíduo do estudo da Escritura e da meditação em Deus. Se os discípulos tivessem retornado mais cedo, teriam interrompido e arruinado a conversa. Se tivessem chegado mais tarde, a mulher teria ido embora e eles não teriam ouvido a declaração de Jesus de que era o Messias. Esse aspecto revela o controle divino por parte de Jesus do que estava ocorrendo. Versículos 18 a 30. Jesus causou tal impacto na mulher que ela estava ansiosa por compartilhar a notícia com as pessoas da cidade, a quem ela anteriormente havia evitado por causa de sua reputação. Seu testemunho e sua franqueza em relação à sua própria vida impressionaram tanto os moradores da cidade que eles foram pessoalmente para ver Jesus. Versículos 31 a 34. Jesus tinha ficado exausto por causa da viagem que fizera antes de conversar com a mulher samaritana, e ele ainda não tinha comido nada. Para Jesus, o cumprimento de sua missão era mais importante que a comida física. Ao dizer que sua comida consiste em fazer a vontade daquele que o enviou, possivelmente Jesus fez uma referência a Deuteronômio 8, versículo 3, onde Moisés afirmou: não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Quando falou com a mulher samaritana, Jesus estava cumprindo a vontade do Pai, e desse modo recebeu mais sustento e satisfação do que simples comida física podia oferecer. Versículos 35 a 38. Na agricultura, há sempre um considerável espaço de tempo entre a semeadura e a colheita. Os discípulos precisavam compreender que com a vinda de Jesus, a semeadura, ou seja, a pregação, e a colheita, ou seja, as conversões, coincidiam. A referência imediata pode ser aos samaritanos que se aproximavam. A afirmação do versículo 36 lembra Amós 9, versículo 13, em que o indivíduo que pisa as uvas
excede o que lança a semente, descrevendo a abundância e prosperidade da nova era. Consequentemente, Jesus afirma que está dando início à era messiânica, na qual semeadura e colheita acontecem ao mesmo tempo. Jesus torna claro que seus discípulos têm uma responsabilidade diferente da sua. Eles colherão o que Jesus semeou. Versículos 39 a 42. Embora as pessoas naturalmente desconfiassem de pronunciamentos religiosos feitos por uma mulher imoral como essa samaritana, a sinceridade dela convenceu o povo da cidade a considerar seriamente o que ela lhes falava acerca de Jesus. É óbvio que Jesus não partilhava do preconceito judaico contra os samaritanos, pois ele ficou 2 dias com eles. Como outros haviam feito, a mulher levou pessoas a Jesus para que elas pudessem ver por si mesmas. Finalmente, foi com base num encontro pessoal com Jesus que elas creram. Sua grande colheita entre os samaritanos assinalou pela primeira vez o alcance universal da missão redentora de Jesus. A igreja primitiva também empreendeu uma missão samaritana. Na verdade, o padrão da missão de Jesus na Judéia, em Samaria e aos gentios antecipou a missão pós-Pentecostes da igreja primitiva. Versículos 43 a 54. Jesus partiu de Sicar e chegou a Galiléia. De Sicar a Caná, o percurso era de aproximadamente 64 quilômetros, uma viagem de 2 ou 3 dias. O oficial do rei era provavelmente um centurião gentil, possivelmente a serviço de Herodes Antipas. A enfermidade de seu filho envolvia febre e parece ter sido terminal. Jesus repreendeu as pessoas por sua dependência do miraculoso. Para João, os milagres eram sinais que apontavam para a identidade messiânica de Jesus. A hora em que o filho do oficial melhorou correspondia à hora em que o oficial falara com Jesus. Isso serviu para fortalecer a fé que o oficial tinha e, consequentemente, toda a sua casa creu em Jesus. Agora nós vamos estudar o capítulo 5, versículos 1 a 4 do capítulo 5. É bem provável que o judaísmo oficial não aprovasse a superstição associada aos supostos poderes de cura do tanque de Betesda. Versículos 5 a 7. Não sabemos a idade do inválido ou quanto tempo estava ali, mas fazia 38 anos que ele era aleijado, o que representava mais do que muitas pessoas viviam na antiguidade e quase o mesmo tempo das peregrinações de Israel no deserto. Jesus, no entanto, sabia a história do homem, pois possuía conhecimento sobrenatural. A atribuição do movimento da água à ação de um anjo era resultado de crença popular. Versículos 8 e 9. O leito normalmente era feito de palha e era suficientemente leve para ser carregado no ombro pela pessoa saudável que ajudava o enfermo. Jesus não requereu a fé do homem, ele foi curado apenas pelas palavras de Jesus. Versículos 10 a 13. Os líderes judaicos censuraram o homem por carregar sua cama em dia de sábado, embora na verdade não violasse nenhuma regra bíblica relativa ao sábado. O homem estava violando um código rabínico que proibia a condução de um objeto de um lugar para outro. Eles fizeram saber então quem também tinha infringido o sábado, mas o homem não sabia e nem tinha como apontar, pois Jesus havia se retirado. Versículo 14. Jesus encontrou novamente o homem no templo, perto do local de sua cura. As palavras de Jesus podem sugerir que o sofrimento do homem fosse em razão do seu pecado, mas não dá a entender que todo o sofrimento seja causado por algum pecado pessoal. Alguma coisa pior a acontecer pode se referir ao juízo eterno por conta do pecado. Versículo 16. Os adversários de Jesus estavam colocando sua tradição religiosa puramente humana acima do amor genuíno e da compaixão pelos outros, exigidos pelo Antigo Testamento e exemplificados por Jesus. Era o Cristo, e não estes judeus, quem estava verdadeiramente obedecendo às Escrituras. Versículo 17. Embora Gênesis 2, versículos 2 e 3 ensine que Deus descansou no 7º dia da criação, os rabinos judeus concordavam em que Deus continuamente sustentava o universo, contudo sem violar o sábado. Se Deus estava acima das regras do sábado, Jesus também estava. E ainda mais, mesmo os judeus faziam exceções à regra que proibia o trabalho no sábado, principalmente em casos em que a circuncisão ocorria em dia de sábado. Versículo 18. Este versículo confirma que os judeus captaram imediatamente as implicações dos comentários de Jesus de que ele era Deus. Versículos 19 a 27. A declaração de Jesus de que o Filho nada pode fazer por si mesmo afirma 2 temas: que Jesus é igual a Deus, isto é, ele é completamente divino, e que o Pai e o Filho têm funções e ofícios diferentes, e o Filho está sujeito ao Pai em tudo, o que faz, embora isso não negue, que os dois são fundamentalmente iguais.
O Pai mostra a Jesus tudo o que faz, isto é, Jesus percebe a mão e o propósito de Deus em todos os acontecimentos neste mundo. Maiores obras se refere a milagres maiores do que curar uma pessoa enferma. A declaração de Jesus de que o Filho vivifica aqueles a quem quer é outra afirmação de divindade, mostrando que Jesus faz o que somente Deus pode fazer, pois o Antigo Testamento deixa claro que ressuscitar dos mortos e vivificar são prerrogativas exclusivas de Deus. Dizer que o Pai confiou todo o julgamento ao Filho é ainda outra afirmação de divindade, uma vez que o julgamento é prerrogativa exclusiva de Deus. O Pai delegou a obra do juízo final ao Filho. A afirmação de que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai, estabelece com efeito o direito de Jesus de ser adorado e conta como uma afirmação de divindade. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou, mostra que religiões como o judaísmo e o islamismo, que consideram Jesus apenas um grande profeta, não representam a verdade sobre Deus porque falham ao não adorarem e honrarem a Jesus. A vida eterna começa imediatamente quando se crê em Jesus. Aqueles que creem podem enfrentar o juízo final com confiança. Ao dizer que os mortos ouvirão a sua voz, Jesus se referia àqueles que estão espiritualmente mortos e que o ouvem, entendem e aceitam. Estes terão a vida eterna. Mas Jesus também se referia àqueles que estão fisicamente mortos. Enquanto viveu na terra, Jesus ressuscitou algumas pessoas. Em sua segunda vinda, todos os mortos em Cristo ressuscitarão para encontrá-lo nas nuvens. Assim como o Pai nunca foi criado e nunca recebeu sua vida de outra pessoa, mas tem vida em si mesmo, assim também o Filho tem vida em si mesmo e é capaz de chamar os mortos à vida. O Pai autorizou o Filho a ser capaz de conceder vida a outras pessoas, assim como o autorizou a julgar. Versículos 28 e 29. Jesus reafirma a ressurreição dos mortos para o juízo final. Os que tiverem feito o bem e os que tiverem praticado o mal, não significa que as ações das pessoas nesta vida são a base sobre a qual o juízo é proferido, pois isso estaria em contradição com a forte ênfase de João na fé em Jesus como caminho para obter vida eterna. Em vez disso, as boas obras funcionam como evidências da fé verdadeira, e a ausência de boas obras mostra a ausência de fé verdadeira. Todos aqueles que creem verdadeiramente serão trazidos da morte para a vida, e como consequência farão o bem e desfrutarão da ressurreição do juízo. Versículos 30 a 37. Jesus sustentou que o julgamento exercido por ele se deve ao fato de tudo quanto ele fazia dependia da palavra e da vontade do Pai. O testemunho de Jesus não seria falso, mesmo que ele falasse isoladamente, sua declaração está em consonância com o ensino do Antigo Testamento sobre a necessidade de várias testemunhas. Jesus está falando de Deus Pai quando diz que outro é que dá testemunho a respeito dele. A caracterização que Jesus faz de João Batista como a lâmpada que iluminava parece refletir o Salmo 132, versículo 17, onde Deus afirma que preparou uma lâmpada para o seu ungido. João era uma lâmpada, mas não era a luz. Seu testemunho era comparativamente pequeno e temporário. O fato de Jesus falar usando o tempo verbal no passado pode significar que João já estivesse morto ou na prisão. Os milagres de Jesus testemunharam de sua divindade e do fato de que ele era o Messias. Ao dizer que o Pai tem dado testemunho dele, Jesus se refere ao testemunho do Pai como ao dizer que o Pai é que tem dado testemunho dele, Jesus se refere ao testemunho do Pai como um todo, incluindo todos os milagres e ensinamentos de Jesus, dirigidos pelo Pai, e todos os testemunhos de Deus na Escritura. Versículo 38. O estudo da Escritura por si só não concede vida. As Escrituras antes dão testemunho daquele que concede vida, que é Jesus. Consequentemente, o estudo da Bíblia deveria resultar em fé genuína em Jesus, seguida de ações obedientes e vidas transformadas, e não em mera aquisição de conhecimento bíblico. As pessoas que leem o Antigo Testamento sem ver que ele aponta para Jesus, deixam de compreender sua mensagem. Se Jesus tivesse concordado em ser o tipo de Messias que os judeus queriam, fazendo milagres e fornecendo alimento juntamente com o poder político e militar, ele seria honrado por eles. Mas ele procurava agradar somente a Deus. A expressão eu vim em nome do meu Pai significa que Jesus veio na autoridade do Pai e, num sentido mais profundo, representava o caráter do Pai como um todo. Jesus predisse a proliferação de falsos cristos como um sinal do fim dos tempos.
Crentes genuínos têm um de coração receptivo às verdadeiras palavras de Deus e, portanto, aqueles que creem nas palavras de Deus escritas por Moisés, isto é, Gênesis a Deuteronômio, também reconhecerão e prontamente aceitarão as palavras de Deus proferidas por Jesus. Aqueles que não creem nos escritos de Moisés tampouco crerão em Jesus. A expressão pois ele escreveu a meu respeito, se aplica não somente às predições específicas de Moisés, tais como Deuteronômio 18, versículo 15, mas também a todas as maneiras pelas quais a história da salvação nestes escritos apontava para Cristo. Agora nós vamos estudar o capítulo 6, versículos 1 a 15 do capítulo 6. A história da alimentação das 5.000 pessoas é o quarto sinal empregado por João para demonstrar que Jesus é o Messias e o Filho de Deus. É o único milagre registrado nos 4 evangelhos, já que João provavelmente escreveu para suplementar e fornecer mais informações não registradas nos outros evangelhos. O registro desse milagre enfatiza sua importância estratégica de duas maneiras. Demonstra o poder criador de Cristo mais claramente do que qualquer outro milagre. E o milagre apoia decisivamente os propósitos de João de demonstrar a divindade de Jesus Cristo, enquanto também serviu de preparo para o sermão de Jesus sobre o pão da vida. É interessante observar que os dois milagres criativos de Jesus, que são a transformação da água em vinho e a multiplicação dos pães, falam dos elementos principais da ceia do Senhor ou comunhão. A multiplicação dos pães no deserto mostra que Jesus cumpre o simbolismo relacionado à provisão do maná a Israel no deserto, feita por Deus por intermédio de Moisés. O apóstolo Filipe seria a escolha natural para a pergunta de Jesus, pois não só ele, como André e Pedro, eram nativos de Betsaida, que ficava ali perto. Naquela ocasião, as pessoas viram Jesus como o cumprimento da predição de um profeta semelhante a Moisés, prometida em Deuteronômio 18, versículos 15 a 18. Jesus não queria ser impelido para o meio de uma multidão incontrolável que marcharia para começar uma inútil e espontânea revolta contra as autoridades romanas. As pessoas não compreendiam que a realeza de Jesus em sua primeira vinda era espiritual. Versículos 16 a 21. A história de Jesus andando sobre a água constitui o quinto sinal no Evangelho de João, designado para demonstrar o propósito do autor de que Jesus é o Messias e o Filho de Deus. Eles navegaram 5 ou 6 quilômetros. Se a alimentação da multidão ocorreu na costa leste do Mar da Galileia, a distância mais curta até Cafarnaum seria de 8 a 10 quilômetros. O andar sobre o mar não é algo que Jesus fez tão somente para impressionar os discípulos, mas é, antes de tudo, uma demonstração visível e poderosa da soberania de Jesus sobre o mundo que ele criou. De modo milagroso e instantâneo, assim que Jesus subiu a bordo, o barco chegou ao seu destino pretendido. O milagre demonstra a divindade de Jesus pela sua soberania sobre as leis da natureza. Versículos 26 a 29. Jesus declara que as multidões o seguiam eram motivadas por desejos superficiais de alimento e não por algum entendimento do verdadeiro significado espiritual da pessoa e da missão de Jesus. Jesus repreendeu a multidão por causa das noções materialistas que tinham a respeito do reino messiânico. Embora um dia o reino do Messias será um reino literal e físico, o povo não percebia o seu caráter e as suas bênçãos espirituais maiores da vida eterna, dadas imediatamente àqueles que creem no testemunho de Deus do seu Filho. As pessoas entenderam mal a afirmação de Jesus e perguntaram acerca das obras que Deus requer. Jesus declara que a única obra requerida por Deus é a fé no Messias. Versículos 30 a 40. Mais uma vez, o povo entendeu mal. Eles exigiram um sinal como evidência das reivindicações de Jesus. Jesus apontou para o significado do sinal que tinha acabado de realizar, a multiplicação dos pães para a multidão. A lógica da multidão parece ser que a alimentação milagrosa operada por Jesus fora um milagre pequeno em comparação ao que Moisés fizera. Para crer nele, eles precisariam vê-lo alimentar a nação de Israel na mesma escala que Deus fizera quando enviou maná e alimentou a nação de Israel durante a peregrinação pelo deserto ao longo dos 40 anos. Exigiam que Jesus fizesse mais do que Moisés para que pudessem crer nele. O maná dado por Deus era temporário e pereceu. Foi somente uma pequena sombra do que Deus lhes oferecia no verdadeiro pão que é Jesus Cristo, que dá vida espiritual e eterna à humanidade. O pão que desce do céu é Jesus Cristo, cuja encarnação é descrita como descida do céu. Cristo provê vida eterna para aqueles que estão mortos em delitos e pecados. Estes são escolhidos não somente dentre os judeus, mas dentre os de todo o mundo.
No versículo 35 aparece a primeira das 7 declarações de Jesus do tipo eu sou, registradas no Evangelho de João, cada uma destacando um aspecto importante do ministério pessoal de Cristo. Essa declaração nos diz que Cristo é aquele que sustenta e alimenta a nossa vida espiritual. Deus conduz à fé todos aqueles que ele que escolheu redimir. A redenção do eleito é certa. O Filho promete aceitar qualquer um que crê verdadeiramente. A vontade do Filho e a vontade do Pai concordam plenamente. Não há competição ou desacordo. A submissão de Jesus ao Pai mostra esta harmonia. A vontade do Pai não é apenas o oferecimento de um alerta realizada pelo próprio Jesus em benefício dos pecadores perdidos. Ele finalmente ressuscitará a todos o que o Pai lhe deu e não deixará perder nenhum só deles. Deus graciosamente os faz perseverar como verdadeiros crentes, assegurando sua salvação final. Embora Deus seja soberano, ele age por meio da fé. Portanto, o homem deve crer em Jesus como o Messias e o Filho de Deus, pois somente ele oferece o único caminho para a salvação. Entretanto, mesmo a fé é um dom de Deus. Harmonizar intelectualmente a soberania de Deus e a responsabilidade do ser humano é humanamente impossível, mas perfeitamente resolvido na mente infinita de Deus. Versículos 41 a 50. A ira dos judeus centrava-se no fato de que Jesus disse que era o pão e que havia descido do céu. Tanto os judeus de Jerusalém, no capítulo anterior, bem como os galileus agora, reagiram negativamente quando Jesus se equiparou a Deus. Jesus os tinha alimentado e eles murmuraram em semelhança aos israelitas no deserto que murmuraram sobre o maná. No nível humano, eles conheciam Jesus como um companheiro galileu. Eles se opuseram à reivindicação de Jesus sobre ter descido do céu, visto que, evidentemente, ele era humano e, como eles acreditavam, tinha sido concebido de modo natural. Jesus ensina que ninguém pode responder positivamente à sua advertência ou ao seu convite sem a atuação do Pai em guiar o indivíduo a Jesus. O coração é naturalmente duro e não aceitará o convite de Deus, a menos que uma obra especial da graça de Deus aconteça. Jesus cita Isaías 54, versículo 13, afirmando que, embora seu ministério cumpra a visão profética de que um dia todos seriam ensinados por Deus, isso só se aplica aos que são atraídos pelo Pai e vêm a crer em Jesus como Messias. Jesus contrastou o pão terreno com o pão celeste. O maná dado no deserto, embora enviado do céu para ajudar no sustento das necessidades físicas dos israelitas, não podia dar vida eterna nem suprir suas necessidades espirituais, como pode o pão da vida, que desceu do céu na pessoa de Jesus, o Messias. A prova desse contraste centra-se no irrefutável fato de que todos os pais que comeram maná no deserto morreram. Versículos 51 a 59. A segunda objeção se levanta contra a declaração de Cristo de que ele era a carne, o pão do céu. O pão que Jesus dá é sua carne, uma referência à morte de Jesus na cruz. A declaração de Jesus mescla verdade física e espiritual. Jesus não está falando sobre pão literal, mas ele é o verdadeiro pão vivo, no sentido de que aqueles que nele creem saciam a sua fome espiritual. Ele se torna este pão que sacia espiritualmente ao sacrificar seu próprio corpo físico com sua morte na cruz. E nesse sentido, pode dizer: este pão espiritual é minha carne. Jesus está falando em termos de itens físicos deste mundo para ensinar sobre realidades espirituais. Aqui, comer a carne de Jesus tem o sentido espiritual de confiar ou crer nele, especialmente em sua morte pelos pecados da humanidade. Da mesma forma, beber seu sangue significa confiar em sua morte expiatória, que é representada pelo derramamento de seu sangue. Embora Jesus não esteja falando aqui especificamente sobre a ceia do Senhor, existe um paralelo, pois o recebimento da vida eterna, pelo estar unido ao Filho do Homem, é representado na ceia do Senhor. Versículos 60 a 71. O discurso foi duro porque eles interpretaram erroneamente as declarações de Jesus como se fossem literais. A carne, isto é, a natureza humana, incluindo emoções, vontade e intelecto, é completamente incapaz de produzir genuína vida espiritual, pois isso somente pode ser feito pelo Espírito. Mas o Espírito Santo age poderosamente nas palavras e através das palavras que Jesus fala, as quais são espírito e são vida, no sentido de que agem no reino espiritual, invisível, e despertam genuína vida espiritual. A onisciência divina de Jesus fica evidente pelo fato de que ele conhecia o estado dos corações de todos e, portanto, sabia os que não criam. Ele também conhecia o futuro, pois sabia quem iria traí-lo. Somente Deus pode saber essas coisas.
Muitos destes primeiros discípulos não eram discípulos genuínos de Cristo, pois o abandonaram. A fé inicial deles não era genuína. Talvez estivessem seguindo Jesus somente por causa dos benefícios físicos que ele concedia, tais como cura e multiplicação de alimento. Quando perguntou aos discípulos se também desejavam partir, Jesus mostrou que podiam aceitá-lo ou rejeitá-lo. Quanto mais o povo ouvia a verdadeira mensagem de Jesus, mais claramente se podia ver a formação de dois grupos distintos: os verdadeiros seguidores de Cristo, que queriam entender mais sobre Deus, e aqueles que rejeitavam Jesus por não gostarem do que ouviam. A pergunta de Jesus enseja a firme resposta de Pedro, que fala pelos 12. A resposta de Pedro sugere corretamente que não há nenhum outro mestre que possa levar pessoas à vida eterna e à verdadeira comunhão com Deus. Talvez Judas nunca tenha sido completamente comprometido com Jesus, ou acreditava, porém, em algum momento tornou-se desiludido em suas expectativas acerca de Cristo e se afastou por escolha própria. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 4 a 6 do livro de João.